Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é mais um episódio da série Línguas e Políticas do IPOL. Eu sou Marci Filete Martins, professora do Museu Nacional e pesquisadora colaboradora do IPOL. Nesse quarto episódio, eu vou conversar com Ana Patrícia Chaves Ferreira sobre as políticas para os povos Apurinã e Jamamadi-Deni do Médio Purus, lá no sul do Amazonas. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Marci. Tudo bem? Tudo bem. Ana Patrícia é assessora do Conselho de Missões entre os Povos Indígenas, o COMIN, como já disse, lá no sul do Amazonas, né? E ela também é pedagoga e mestre em Linguística pelo mestrado em Ciências da Linguagem da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. E foi justamente nesse mestrado, né, Ana Patrícia, do qual eu fazia parte como professora, que a gente se conheceu. Ana Patrícia estava interessada em estudar a língua apurinã, e apresentou um projeto, né, para a instrumentalização da língua apurinã, que resultou na produção de um dicionário bilíngue apurinã-português. E eu fui orientadora desse trabalho de dissertação. Pois bem, Ana, o seu trabalho, a sua convivência com os povos indígenas, ele não se inicia em 2012, não é mesmo, com os povos apurinã, ou seja, no mestrado da UNIR. Ele se iniciou muito antes disso, lá no Maranhão, que é a sua terra natal, não é mesmo? Você poderia falar rapidamente de sua trajetória de lá, né, do Maranhão, com os Canela, até esse momento? Então, após a minha formação no curso de pedagogia, eu, em 2001, comecei a trabalhar com o povo Canela, né, no município de Barra do Corda, no Maranhão. Fiquei o ano de 2001 todo lá. Em 2004, viajei para Rondônia, o estado de Rondônia, e em Rondônia eu comecei a trabalhar com o povo Tupari. Trabalhar e morar, né? Porque foram 2 anos de convivência intensa com o povo Tupari. Eu trabalhei na Secretaria de Educação Escolar Indígena do estado de Rondônia. E lá trabalhava com os professores e professoras Tupari. Passei um período de 2 anos nas aldeias Tupari, mas morei mais especificamente numa aldeia na terra indígena Rio Branco, no município de Alta Floresta do Oeste, uma comunidade chamada Trindade. Em 2006, eu viajo para o Acre, para Cruzeiro do Sul, onde comecei a trabalhar na coordenação de educação escolar indígena do município de Cruzeiro do Sul, pelo estado do Acre. Em 2007, começo a trabalhar no Conselho Missionário, o CIMI, né? Trabalhei em 2007, o ano de 2007 todo, 2007 e 2008. Em 2009, conheço o povo Apurinã e em 2010 ingresso no COMIN, que é onde eu estou até hoje, né, trabalhando com os povos Apurinã e Jamamadi-Deni. Sim. Então, sobre o COMIN, né, que é, então, a organização na qual você atua hoje, como é que você definiria a atuação dessa organização, do COMIN, junto aos povos indígenas, especificamente junto aos povos Apurinã e Jamamadi-Deni? O Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, é um órgão que assessora e coordena trabalhos junto aos povos indígenas. Ele foi criado em 1982. Tem como compromisso apoiar as prioridades colocadas pelos povos e comunidades indígenas, respeitando seus modos e suas culturas, trabalhando com eles e por eles. Por isso, atua criando parcerias e dando apoio nas áreas da educação, da saúde, terra, território, organização, sustentabilidade e, principalmente, na defesa de direitos. Sim. E, então, voltando, né, para os Apurinã e para o Jamamadi, que a gente já disse que estão no sudoeste do estado do Amazonas, né, ao longo dos afluentes do grande e maravilhoso Rio Purus.
né? Você poderia situar um pouco melhor essa região onde vivem os Apurinã e os Jamamadi, e também falar um pouco sobre quem são esses povos, né? Quem são os Apurinã e quem são os Jamamadi Deni? Certo. Então, os Apurinã, eles estão localizados no Médio Purus, como é assim identificado. E como a gente bem costuma dizer, o mágico Rio Purus. Aliás, eles não estão só nesse contexto do Purus, né? Eles estão no Médio Purus, descendo o rio, vão encontrando com outros grandes outros rios, né? Você poderia colocar a primeira imagem? Este é o mapa do estado do Amazonas e serve aí para nós localizarmos justamente a região do sul do Amazonas, que faz fronteira com o Acre. Essa região é onde estão localizados, então, os povos Jamamadi Deni e os povos Apurinã. O povo Jamamadi Deni está às margens do rio Inauini, muito próximo dos municípios de Pauini e Boca do Acre. Já os povos Apurinã se distribuem, né, ao longo do sul do Amazonas. Eles estão em aldeamentos próximos ao município de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Tapauá e Nova Aripuanã. A atuação do Comim, ela se restringe às aldeias, né, aos Apurinã que vivem entre os municípios de Boca do Acre e Pauini. Você poderia já falar um pouco, então, dessa região? Na verdade, eu gostaria de falar, então, um pouco sobre os Apurinã nessa região, né, do Médio Purus, né? Os povos, os dois povos que a gente trabalha, Apurinã e Jamamadi, eles estão bem localizados nos municípios de Boca do Acre e Pauini. Os Apurinã são cerca de 16 terras indígenas, 6 delas não demarcadas, 55 comunidades. E os Jamamadi são 5 terras indígenas, 2 não demarcadas, com 9 comunidades, né? Isso ao longo do Médio Purus, aí na fronteira, o estado do Amazonas com o estado do Acre. Bem logo na fronteira do estado do Amazonas e Acre, temos 2 terras indígenas Apurinã, né, que a gente costuma dizer que é o povo da estrada, né, porque eles estão, a BR-317 corta literalmente essas 2 terras indígenas. Sim. Do que eu conheço da região, né, e conheço justamente no meu contato com você e no trabalho que eu também desenvolvo junto com você nessa região, a gente sabe que é uma região que não tem estradas, né? Quando nós pensamos nessa região do Purus, a gente sabe que nós temos uma estrada somente até o município de Boca do Acre, que é na fronteira entre o Acre e o Amazonas, e depois, então, toda essa região, né, até o município de Lábrea, não há estradas, né? As estradas são fluviais mesmo, né? Exatamente, a gente costuma falar que as estradas é o rio, né? Sim. Os rios e igarapés, e essa estrada maior, que é o grande Rio Purus. Certo. Patrícia, eu acho que a gente não vai poder imediatamente passar aqui o mapa, né, os vários mapas que nós tínhamos da região, porque a gente está com um probleminha técnico aí, né? O nosso diretor técnico perdeu o sinal lá, então a gente vai continuar a nossa conversa sem mostrar essas imagens, né? Então, você disse, então, que na região de Boca do Acre, do município de Boca do Acre e de Pauini, é que estão os Jamamadi Deni e os Apurinã, não é? O que você poderia dizer sobre esses povos, né? Falar um pouquinho para a gente dos elementos identitários de cada um, porque são povos diferenciados, né? Exatamente.
Em Pauini, Boca do Acre, tem esses dois povos, que são o Apurinã e Jamamadi, que nesses dois municípios que o Comim tem a sua atuação. Mas também eles estão nos municípios de Lábrea, Tapauá, Manicoré, né, descendo o Rio Purus e encontrando outros rios. Mas nós temos um trabalho específico nos municípios de Boca do Acre e Pauini. O povo apurinã, eles pertencem à família linguística Aruac, né? E uma tendência também muito forte ao bilinguismo, ou seja, eles têm um domínio muito maior do português e um domínio menor da língua materna apurinã. No caso do Jamamadi, eles pertencem à família linguística Arauá, né? São famílias linguísticas completamente diferentes, e tem uma tendência muito maior ao monolinguismo, né? Se fala muito mais Jamamadi-Deni do que o português. Um exemplo que a gente tem sobre os Jamamadi é que as crianças Jamamadi, elas só falam Jamamadi-Deni, elas não entendem o português, né? E os Jamamadi adultos que falam português falam, mas ainda com uma certa dificuldade, né? E eu queria apresentar aqui, então, duas características de marca identitária desses povos. No caso dos Apurinã, tem uma característica muito marcante dele, que é o auiri. Sim. Auiri é rapé na língua apurinã. E esse auiri, ele é feito de duas ervas, né? A Apurinã não tem o uso do tabaco, enquanto outros povos fazem o rapé com o tabaco, o Apurinã, ele só trabalha com duas ervas. E o auiri, ele é uma marca muito forte no povo, né? É algo que é usado de uma forma assim, muito respeitosa, quando vai se realizar uma reunião ou uma conversa muito séria, oficinas, né, ritos, festas. Então, o auiri está presente no cotidiano dos Apurinã. Uma marca identitária muito forte dos Jamamadi, eu fui percebendo também isso ao longo do tempo, né, no contato com o Jamamadi, é o seu tataburá, né, que é festa em Jamamadi-Deni. O povo Jamamadi, eles festejam desde o nascer ao pôr do sol, né, festejam o nascimento de uma criança, então tem um tataburá. Se vai colocar um roçado, se faz um tataburá. Se vai fazer uma colheita e a colheita foi boa, se faz um tataburá de agradecimento por aquela colheita. Então, é um povo que tem esse rito da festa muito presente no seu cotidiano, né? E o mais incrível, festejam também quando nós, que não somos da comunidade, chegamos para visitá-los, para conversar, para estar junto com eles. Então, assim, a presença do outro também é um momento, é um motivo de se realizar um tataburá. Sim. E então a gente tem aí, né? Você já mostrou, nós estamos aí falando, né, sobre, né, tentando compreender um pouco desses dois povos, né, do Apurinã e do Jamamadi-Deni, e é preciso destacar que são povos diferentes, né? Com características linguísticas e culturais diferenciadas, né? E o próprio contexto sociolinguístico, sociocultural, né? Ou melhor, sociolinguístico naquilo que diz respeito ao uso da língua, também é diferenciado, né, Patrícia? A gente poderia dizer que, enquanto os Jamamadi-Deni estão com uma vitalidade linguística, porque as crianças ainda estão falando, no caso do povo apurinã, isso não se sustenta, ou seja, eles já estão, é uma língua marcada aí pela perda, né? Ou seja, é um contexto sociocultural marcado pela perda linguística. É possível afirmar isso? Sim, é possível afirmar. Claro, existe um número muito maior
de comunidades indígenas Apurinã, né? O povo Apurinã, ele é muito maior do que o povo Jamamadi, né? O último censo identificou mais de 7 mil Apurinã e Jamamadi, em torno de 800 Jamamadi, né? Então, temos um número muito maior de Apurinã. No entanto, o uso da língua, né, a questão sociolinguística, no que diz respeito à língua Apurinã, ela é mais preocupante, né? A gente sempre tem dado uma atenção especial a essa língua, né? Pelo fato de ter um número muito menor de falantes, e esses falantes, na sua grande maioria, são idosos, são velhos, são os Tote e as Quiro, né? Tote, velhos em Apurinã, Quiros, as velhas, as idosas em Apurinã. Em relação à língua Jamamadi, toda a comunidade é falante, né? Da criança ao velho se fala Jamamadi Deni. Certo. Então, voltando à parceria do Comim com esses povos indígenas, né? Como aconteceu o encontro, né, a parceria do Comim com os Apurinã e com os Jamamadi? Deni. O Comim, ele atua na Amazônia desde 1984. No Acre, sua atuação começou na década de 80, né? Foi bem mais pontual com os povos Municuim, Madirá, ali do Alto Purus. Na década de 90, assessorou vários povos indígenas do Acre e do sul do Amazonas, né, entre eles os Apurinã e Jamamadi, e a partir de 2006, um trabalho mais pontual com o povo Apurinã, né, até mesmo a convite do próprio povo Apurinã, né, que em conversas, diálogos com coordenação e assessores do Comim, né, os convidou para que o Comim começasse a atuar, né, realizasse trabalhos com o povo Apurinã. Então, a partir dessa data, inicia-se um trabalho com os Apurinã, teve várias pessoas, né, aí até chegar a 2010, 2011, quando eu entro para o Comim, dando continuidade a esse trabalho junto aos Apurinã. Sim. E os Jamamadi, então, eles se encontram com o Comim muito depois, né? O Jamamadi Deni. Isso. Eles se encontram com o Comim a partir de 2013, numa oficina linguística que nós realizamos na terra indígena Água Preta Inari, na comunidade do Mipiri, né? Do cacique Abdias. E nessa comunidade, nessa oficina linguística, né, nós temos, foi o cacique da comunidade Jamamadi, né, para ter uma conversa, né, com o Comim. Eu acho que até tu estavas, né, Marci, nessa oficina do Mipiri. Estava, sim. Né? Eu lembro. Então, conversamos com o cacique, ele nos falou da necessidade de um trabalho com o Jamamadi, né? E a partir daí começamos os primeiros contatos, as primeiras conversas, né? E porque o Comim trabalha com projetos trienais, né? Então, de imediato, a gente não tinha como começar um trabalho com o Jamamadi, porque nós já tínhamos um projeto fechado, com trienal, de recursos e tudo, com os Apurinã, né? A partir de 2015, fizemos uma primeira visita à comunidade dos Jamamadi, né? E começamos os primeiros diálogos, né, com eles. E, então, sobre as ações do Comim, né? O que você poderia nos dizer, de forma mais concreta, né? Mais pragmática, sobre essas ações do Comim? Quando o Comim, então, faz uma parceria, né, com os povos indígenas,
como é esse funcionamento? Quais são as propostas? Qual é o tipo de negociação, né, que é feito, então, entre o que o Comin pode oferecer e o que os povos indígenas têm como demanda ou que podem oferecer também, né? Porque, na verdade, essa relação é uma relação de troca também, né? Então, nós trabalhamos, é claro, a partir das demandas, né, desses povos. Então, Certo. iniciamos um trabalho com os Apurinã a partir das demandas e necessidades, né, até então dos Apurinã, e trabalhamos o que a gente pode falar assim de alguns eixos, né, que é a terra, território, sustentabilidade e educação, né. Na questão da terra-território, nós prestamos assessoria, acompanhamos principalmente as terras indígenas não demarcadas, as demarcadas também, porque a gente sabe que as invasões nas terras indígenas demarcadas e não demarcadas é algo frequente, e isso não é de agora, né? Isso já é de bom tempo. Sim. Apoiamos lideranças e organizações no sentido de demarcações e segurança desses territórios, né, desses territórios tradicionais, aí no caso o povo Apurinã. Um exemplo que eu posso dar é o trabalho que nós temos com a terra indígena Capira Canacuri. A terra indígena Capira Canacuri, ela é uma terra tradicional Apurinã, não demarcada, que está num processo de demarcação há mais de 20 anos, um processo, infelizmente, paralisado, né? Uhum. E é uma terra que tem sofrido várias ameaças, né? Pelo fato de ainda não ser demarcada. Então, nós temos um trabalho de atividades com oficinas linguísticas, oficinas de cerâmica, de cestaria, grandes reuniões, assembleias, dentro dessa terra indígena, entendendo que toda essa movimentação faz parte de um processo de legitimar essa terra como terra tradicional apurinã. Sim. Então, pensando, né, na questão da terra aí, o Comin também faz um tipo de trabalho que é de assessoria jurídica para que esses povos, né, no caso o Apurinã, que está especificamente com problemas aí com determinadas terras, o Comin também faz auxilia juridicamente através de um suporte desse tipo, ou o trabalho do Comin é um trabalho, como você acabou de dizer, de fortalecimento, né, da própria cultura, fortalecimento do indígena ficar na sua terra, viver na sua terra, e com isso também, de alguma forma, trazer como consequência a delimitação do seu território, né? A manutenção do seu território. Sim, nós realizamos trabalhos de assessoria, né, jurídica, e também trabalhos de fortalecimento e legitimidade dentro dessa terra, né? Sim. Então, funciona mais ou menos assim. Estamos presentes também assessorando e apoiando alguns encontros, né? No que diz respeito à demarcação de terras. Isso tudo nós conseguimos, no diálogo com as comunidades, com as terras e organizações, estar presente. Certo. Então, agora, com o tema que nos interessa, né, que interessa um pouco mais, digamos assim, justamente porque nós estamos aí discutindo questões de política linguística, né? Então, uma das ações do Comin, né, na área ou no âmbito da educação, né? E a gente sabe que as ações envolvendo educação relacionam-se diretamente com questões envolvendo a escola e, sobretudo, a língua, né?
Como a gente já disse, a língua Purinã pode ser considerada uma língua ameaçada, já que na maioria das comunidades é a língua portuguesa e não a Purinã a mais falada. Houve algum movimento por parte dos Apurinã para a revitalização de sua língua, e movimento esse que o Comim tomou como ponto de partida para propor estratégias de promoção da língua Purinã? Sim, sim. Houve um movimento até por parte das organizações indígenas, Purinã, professores, professoras, coordenação, né? E a partir desse movimento que, na verdade, começou assim um movimento um tanto quanto tímido, mas Sim. que foi ganhando força, né? O Comim também junto abraça essa causa junto com os Apurinã, e a partir daí começamos a trabalhar ações, né, e demandas ligadas diretamente à questão da língua, à revitalização da língua, né? E o legal desse movimento é que até então a gente, tanto os Apurinã como a gente enquanto Comim, a gente não tinha assim ideia de como estava essa língua, né? Sim. E, claro, com estudos, com realizações das oficinas, com discussões, né? Nós fomos, então, entendendo essa língua, principalmente no que se refere à questão sociolinguística da língua Purinã, né? Então, esse movimento ganhou força e nós estamos aí atuando diretamente com professores, professoras, lideranças, coordenação de educação indígena, né, na formação bem específica, bem raiz da língua apurinã. Sim. E o que você diria, né, ainda falando sobre a questão da revitalização da língua Purinã, quais foram os desafios, né, que nós enfrentamos, né? Eu posso dizer assim porque eu participei também, né, de parte desse trabalho. A professora Rosângela Morello, que hoje é coordenadora do IPOL, também está, né, está nesse momento assessorando, né, nesse processo, né? O que você poderia dizer enquanto desafio enfrentado, né? E perspectivas aí para esse trabalho, né? Então, como desafios, eu sempre me vem à mente a questão sociolinguística purinã, né? Por vários motivos, pelo número, né? Por ser uma população grande, pelo número de comunidades, né? E terras indígenas, pelo acesso a essas terras, né? Quando a gente imagina a Amazônia, essa Amazônia profunda, existem comunidades que não se chega no mesmo dia, né? Sim. São comunidades extremamente distantes, né? Então, por todo esse contexto, né? E principalmente pela questão sociolinguística, né? De então nos depararmos com essa questão que é desafiadora, por existir um número maior de falantes da língua portuguesa e um número muito menor de falantes da língua purinã, né? E isso se dá também dentro da escola, onde existem professores e professoras apurinã com um domínio muito menor, muito pequeno da língua materna, né? E com um domínio muito maior da língua portuguesa. Sobre as perspectivas, né? Continuar esse movimento, né? Esse movimento que eu entendo que é um movimento de sacudida da língua, um movimento de sacudida, de revitalização dessa língua, né? É um movimento que ele não está parado, ele permanece atento, ele continua fluindo, né? O mais legal de tudo isso foi o despertar, principalmente, dos professores e professoras apurinã, né? Para esse movimento de revitalização da língua. Então, para mim, isso é uma perspectiva boa,
né? Sim. E uma outra questão é em relação ao documento orientador das políticas linguísticas e educacionais dos povos Apurinã e Jamamagi, que foi construído ao longo do ano de 2019, ano passado, né? O ano de 2020 a gente ia dar continuidade ainda, mas devido à pandemia, né, tudo parou, inclusive o nosso trabalho diretamente nas comunidades Apurinã e Jamamagi, né? Então, esse documento norteador, ele nos dá assim, um alento, uma esperança, né, de dias melhores, no que se refere a direitos garantidos na Constituição, que estão ali bem explícitos, mas que é importante, no caso dos Apurinã de Mamadi, ter um documento para informar, né, aos competentes que, sim, precisa se trabalhar a língua materna da forma que a Constituição está assegurando, né? E aí, dentro também desses desafios e dentro dessa perspectiva, também posso alencar aqui, como desafios, o trabalho que nós realizamos em relação às oficinas linguísticas e educacionais com os povos Apurinã, né? Realizamos uma primeira oficina em 2012, e de lá para cá, todos os anos, damos sequência, né, uma vez por ano, uma oficina linguística, né, com a participação de professores e professoras, lideranças, organizações presentes nessas oficinas. Além das oficinas, também nós produzimos, né, junto com professores, professoras, com lideranças, materiais didáticos específicos para as escolas Apurinã. Materiais estes bilíngues, né? No português e na língua Apurinã. E, então, são materiais específicos de apoio, né? Para a educação Apurinã. Então, Patrícia, ainda pensando na questão da revitalização, né, da língua Apurinã, é certo que esse movimento ele parte da escola, ou seja, o foco maior era nos professores, para que os professores, então, se mobilizassem, né, junto com a comunidade, para que a língua Apurinã pudesse se desenvolver a partir da escola. E a ideia, né, tanto que no começo dessas oficinas, e eu estava presente, né, nós fizemos isso juntas no começo, uma nossa primeira ação com os professores foi um estabelecimento, né, do sistema ortográfico, que ainda não estava estabelecido, ainda precisava de ajustes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente chegou em um determinado momento que a gente viu que a escola não era mais só esse espaço, né? A língua não podia ficar só na escola, mesmo porque tinha muitos professores que não falavam a língua. Os falantes mais velhos, né, estavam fora da escola. Então, houve algum movimento para mobilizar, né, a comunidade, buscar esses outros espaços de uso e promover esses outros espaços de uso, né, através do próprio trabalho dos professores ou em alguma atividade, né, relacionada aos próprios rituais, festas, cânticos e músicas, né, que envolviam esses rituais e que eram músicas cantadas na língua, né? Sim, sim. Houve esse movimento e ele ainda acontece, né? Ele ainda está aí acontecendo. A princípio, a gente teve esse trabalho mais assim, de forma bem mais específica com professores e professoras, e agregamos a escola, né? Entendemos que a escola era fundamental nesse processo. Sim. E fomos mais além
quando percebemos que, além da escola, a comunidade era importantíssima nesse processo. Fomos mais além quando entendemos que essa terra, território, essa terra indígena é importantíssima nesse processo, né, de revitalização da língua. Sim. E a partir daí entendemos que a língua, essa língua, o Pupincari Sankiri, língua purinã, ela não está presa somente à questão da oralidade ou à escrita, né? Porque agora já temos uma ortografia, temos materiais didáticos produzidos na língua, né? Ela não está somente mais nesse uso da língua oral, ela está agora se faz uso da escrita dessa língua, né? Mas entendemos também que tínhamos que avançar, né? Esse campo somente da oralidade e da escrita. Sim. E a partir daí, começamos também a trabalhar com atividades de oficinas de revitalização da cerâmica tradicional, da cestaria, festas tradicionais, a Purinã, né, como eles chamam o Quiniri, né, construções de casas tradicionais, como o Aico. Então, a partir daí, entendemos que a língua é tudo isso, né? Sim. Ela é essa língua orgânica, né? Que não está só na escrita e na oralidade, né? Ela está nessa cosmologia do povo apurinã. Sim. Obviamente, quando se pensa, né? Quando as ações são direcionadas para a escola e para a escrita, né? Pensa-se que a instrumentalização da língua via escrita pode ser esse elemento de promoção da língua purinã, né? Eu acho que é isso também, né? É claro que o foco é buscar espaços de uso, né? De uso na vida cotidiana, né? E esses espaços de uso são de oralidade, mas quando se pensa na escrita, eu acho que é isso, né, Patrícia? A instrumentalização dessa língua pela escrita é a sua promoção. Sim. É documentação, né? Sim, também. E isso a gente se deu conta, percebeu, né, constatou, numa oficina que nós realizamos em 2017, né, onde nós trabalhamos o ninho de linguagem, né? Eu não sei se tu te lembras, Marcia, onde foi muito bem trabalhado essa questão e onde os professores e professoras também puderam entender de uma forma mais orgânica, mais concreta, né? Puderam enxergar de uma forma melhor essa língua como um todo. Isso, né? E eu acho que aí, né, nesse momento em que a gente pensa nesse ninho de linguagem, né, que é uma estratégia aí de política, né, de revitalização, vitalização, fortalecimento das línguas, que vem de fora, né? Na verdade, isso é uma estratégia maori, né? Vem para nós lá da Nova Zelândia, né? E a ideia era ampliar a escola, né, Patrícia? Ou seja, as coisas, o trabalho de revitalização que acontecia na escola, de promoção da língua que acontecia na escola, ele seria ampliado para buscar esses espaços de uso e focar nas crianças, né? Então, a ideia era buscar mesmo um ninho para as crianças de linguagem. As crianças iam sair da escola, iam até os seus avós, até a sua família, buscar aqueles que falavam a língua, né? E exercitar isso fora da escola também. Eu acho que era essa a ideia, né? Sim. Tanto essa ideia da criança buscar, né, essa língua, essa informação com os Tote e Asquiro, tendo ali ajuda e orientação dos professores e professoras, sim, e como também o uso dessa língua no seu cotidiano. Um exemplo são as festas tradicionais, né, o piquenique, né, que a gente percebeu que, a partir daí, houve uma integração, houve uma comoção, sim, uma melhor, como é que eu posso dizer?
os professores ficaram mais interessados, né, nesse sentido. E começaram a pesquisar seus cantos tradicionais, né, a partir dos Quiniri. E isso também esteve muito forte, esteve muito presente nesse ninho de linguagem. Sim. Viu que a gente já fugiu do nosso roteiro, né, Ana Patrícia? E eu vou fugir mais um pouquinho, Ana Patrícia, ainda falando sobre a língua Apurinã, revitalização, e o trabalho, né, feito pelos próprios da Apurinã com a sua língua, e o trabalho nosso, né, dos assessores do Comim, que foi, então, que nesse trabalho de revitalização, quando se pensava na escrita da língua, também se pensava metalinguisticamente, ou seja, a gente traz para os professores uma reflexão que vem aí da própria linguística, digamos assim, e essa reflexão, eu entendo que pode ter ajudado, né, a eles compreenderem melhor a própria língua, né, através de questões mesmo, de conceitos linguísticos, né? E que faz com que isso dê mais elementos ainda para se pensar a promoção da língua, para se pensar nas dificuldades que o professor que não fala aprender a sua língua, na ideia de poder aprender com o seu aluno falante, né? Que o seu aluno pode ser aquele que vai ajudá-lo, né? Então, essas reflexões, né, que envolvem desde questões de política linguística até questões propriamente linguísticas, né, de conceitos linguísticos, ela se deu, né, nesse processo. E você lembra, então, dizendo isso, eu queria chegar, então, numa oficina que eu, você, mais Kennedy Apurinã, mais Leia Apurinã, que é a ceramista e falante, e mais dois professores Apurinã, demos, né, num evento na UFAC, na Universidade Federal do Acre. E foi muito interessante, porque estávamos nós lá, que já tínhamos feito várias oficinas sobre a língua, pensando a língua, né, Ana Patrícia? E um grupo de não indígenas ali, com as primeiras ideias, ouvindo as primeiras palavras em Apurinã. E você concorda, né, Patrícia, que tanto Leia como todos os professores Apurinã, e eu cito aí, lembro do Kennedy Apurinã, estávamos ali falando sobre a língua, desde a perspectiva de revitalização, até mesmo sobre questões de ortografia, fonologia, de morfossintaxe da língua, já dominando, né, essas questões, e eu penso especificamente nos professores Apurinã e mesmo na Leia, que não é uma professora, mas que participou, é falante, que participou de todos os nossos encontros. O que você pode dizer sobre isso? Foi para nós uma surpresa, né? Foi bem interessante, porque até então eles nunca tinham participado de algo do tipo, né? Principalmente a Leia. O Kennedy, sim, porque já fez parte de coordenação, de educação indígena, participa de vários movimentos, né? Tem muitas andanças, né? A Leia e os outros professores Apurinã nem tanto, né? Mas se saíram muito bem, né? No que diz respeito a apresentar a sua língua materna para os não indígenas, né? Que estavam ali presentes, que eram seus alunos naquele momento, né? Que eram seus alunos naquele momento. E a forma como a turma, né? Os recebeu, a forma como a turma interagiu com eles naquele momento, né? E para nós também, assim, para mim, que venho acompanhando, né, esse movimento de revitalização, assim, foi um momento bem especial, né, de enxergar, de ver ali aqueles professores tendo total domínio sobre a sua língua, né, e de uma forma bem didática, apresentando, ensinando essa língua. Sim, sim, exato. Então, agora eu continuo, né, com o nosso roteiro de perguntas, e a gente passa, então, a falar agora do povo Jamamadi Deni, né, e eu pergunto para você, Patrícia, eu acho que você já disse isso, né,
já falou, né, como acontece aí a parceria do Comim com o Jamamadi Deni, mas eu pediria para você repetir, né, novamente, porque a gente sabe que é uma parceria bem mais recente do que aquela já estabelecida com o povo apurinã, né? E, além dessa parceria, então, desse trabalho, né, que o Comim desenvolve, então, com o Jamamadi Deni, se estabelecer num contexto sociolinguístico-cultural bem diferente daquele dos Apurinã, né? Sim. Então, nós temos um trabalho com os Jamamadi conforme as demandas, né, que esse povo nos apresenta, né? Temos um trabalho, uma relação com a terra, território, com a questão da saúde, né, e a promoção da sustentabilidade, né? Realizamos, em relação à terra, território, conversas, diálogos com a organização, com a própria FUNAI, no sentido de segurança da terra indígena Inauini Teuini, né? É uma terra demarcada, mas, como eu disse no início, pelo fato de ser uma terra demarcada, isso não significa que ela não poderá ser invadida, né? Sim. Ela é grande, né, Patrícia? Ela é bem grande, ela pega 2 municípios, Boca do Acre e Pauini. Então, nós temos esse diálogo no sentido e preocupação da segurança dessa terra, né? Porque há invasões de pescadores, caçadores, madeireiros, né? Sim. É uma região assim, extremamente rica. No que se refere à sustentabilidade, damos apoios pontuais na construção de um barco, né, para escoar a produção deles. Eles são povo-coletores, coletam castanha, né, no período de dezembro a março, final de março, comecinho de abril, né, e uma parte dessa castanha fica para seu uso, outra parte eles vendem, para isso tem que ir para o município de Pauini, né, então, o barco, nesse sentido, ele foi bem importante, né, e para a construção de casas de farinhas, para a comunidade, né, e em relação à educação, iniciamos algo, assim, bem novo, assim, bem um projeto ainda embrionário, que é o estudo da fonética e fonologia da língua Jamamadi Deni, para a construção aí da ortografia dessa língua, né? A convite do cacique Alexandre Jamamadi Deni, né? Então, temos esse trabalho mais bem recente com o povo Jamamadi, né? Jamamadi Deni. Jamamadi Deni. Jamamadi Deni. Então, você diz que esse trabalho, então, de estudo da língua, né, especificamente aí de um aspecto, né, que é da fonética e fonologia, ele está sendo feito, né, já começou a ser feito, né, e para uma finalidade. A finalidade seria a produção de um sistema ortográfico, de uma ortografia de Jamamadi Deni, porque então não há nada ainda sobre essa língua, para que essa língua possa ser escrita. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: bem, essa demanda foi uma demanda do próprio povo para ter o seu sistema ortográfico. Eles têm já uma escola, né, nas suas comunidades, tem professores formados, né? Você podia falar um pouquinho disso? Sim, essa demanda ela partiu do próprio povo Jamamadi Deni, né, que veio ao encontro do Comim, nós conversamos e tudo, e a partir daí começamos os primeiros trabalhos, visitas à comunidade do Tocimão, né? Existe uma escola, né,
Certo. Na terra indígena Inauini, Teuini, na comunidade Tossimão, né? E é bem interessante porque o que eles querem também é materiais didáticos, né? Materiais produzidos na língua Jamamadi-Deni, né? Então, mas para isso temos que primeiro ter um estudo bem mais categórico da fonética, fonologia, para a partir daí se ter uma ortografia da língua. E a Sim. partir daí, quem sabe futuramente, né, construções de materiais didáticos para essa escola Jamamadi-Deni. Esse, né, Patrícia, eu acho que conversando com você, você até nós já discutimos essa questão, né, e tenho que dizer que com a professora Rosângela Morello, que também participa desse projeto, né, a gente sabe que pensar numa escola Jamamadi é uma questão bastante complexa e bastante delicada, né, justamente por causa do contexto sociolinguístico, ou seja, nós temos uma comunidade monolíngue, né, quase totalmente monolíngue, Jamamadi, e a escola tem que ser uma escola que funcione respeitando, né, esse contexto, não é isso? O que você já podia dizer aí, pensando já de uma forma em perspectiva, né, como que o Comin, né, o grupo do Comin, de assessores e tudo, pensa nessa escola? Então, é um desafio também, né? Sim. Isso entra dentro ali da questão dos desafios, porque pensar essa escola Jamamadi é pensar essa escola monolíngue. E Jamamadi-Deni. Jamamadi-Deni é pensar essa escola monolíngue. Claro, o português está entrando dentro da escola, né? Como em muitas comunidades monolíngues, né? Mas eles também querem o português, né? Eles têm essa necessidade de entenderem o português. E o que é mais desafiador é formar esse professor Jamamadi-Deni, tanto para a língua Jamamadi-Deni, quanto para o português, né? Uma vez que essas crianças, elas só falam o Jamamadi-Deni. Claro. Eu acho que na comunidade, né, tem apenas um professor, não é isso, Patrícia? Isso, tem apenas um professor. Isso no Tossimão, né? Isso na comunidade do Tossimão. Próxima ao município de Pauini. Ao município de Pauini. Nas comunidades do município de Boca do Acre, mas que é da mesma terra indígena, Auini e Teuini, existem comunidades que têm escola e existem comunidades que não têm escolas, né? Certo. Então, assim, a escola ainda para o Jamamadi é algo ainda muito recente. Sim, certo. Bem, eu vou tocar, então, num ponto que me interessa muito, né? Porque tem a ver com questões de classificação linguística pensadas a partir de famílias linguísticas, Ana Patrícia. Que a questão é a seguinte: tanto a literatura linguística quanto a antropológica vão identificar o Jamamadi e Deni como povos distintos, certo? Com culturas e línguas distintas. Se a gente pensar a partir de uma perspectiva linguística, que é a da classificação de família linguística, né? Mais especificamente da família Arauá, da qual fazem parte o Jamamadi e os Deni, ou a língua Jamamadi e a língua Deni, né? Nós podemos afirmar que a língua Jamamadi pertenceria a um subgrupo, né, dessa família Arauá, que a gente vai chamar de Madi, né, e que a língua Deni pertence ao subgrupo Madirá, também dessa família Arauá. A minha pergunta, então, envolve a denominação, né, que nós estamos usando aqui, que é Jamamadi Deni.
O que essa denominação, que pode ser considerada estranha a essa classificação linguística e também antropológica, né, mais ortodoxa, representa no contexto sociolinguístico-cultural que a gente está tratando aqui? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer aqui que eles se autodenominam Jamamaji Deni, né? Certo. E tudo isso começou, né, essa descoberta, digamos assim, um encontro que aconteceu em Lábrea, onde o cacique Alexandre Jamamadi, né, lá de Tocimão, participou, eu acho que foi um encontro que teve da FUCIMP, se eu não me engano, com a participação de vários povos indígenas ali do Médio Purus. E estavam presentes também, além dos Apurinã, os Jamamadi e os Beni. Certo. E nesse encontro foi o Jamamadi de Tocimão. E o Jamamadi de Tocimão, essa descoberta foi que os Jamamadi de Tocimão não conseguiram dialogar, conversar, entender os Jamamadi de Lábrea, mas conseguiram dialogar, entender, conversar com os Deni. Então, a partir daí, ficou essa questão. Mas como assim você não entendeu o Jamamadi que é teu parente, né? Digamos assim. Certo. Não entendi, não entendeu. Então, retorna para suas comunidades, começamos a conversar com eles, começamos a conversar com a FUNAI, com a Coordenação de Educação Indígena, e, a partir daí, realizamos uma visita, né, à comunidade do Tocimão, a convite do cacique Alexandre, para conversar e entender todo esse contexto. E aí, realizamos uma viagem também, uma visita para a comunidade de Santo Antônio, né, do Jamamadi. Sim. Coletamos dados, conversamos com eles, conversamos com o Jamamadi do Tocimão, e a partir de uma rememorização, de uma rememória dessas duas comunidades que saíram, né, há muitos e muitos anos, lá de Lábrea, né, e chegar até esse território, que hoje é a terra indígena Inauini-Teuini, eles chegaram à conclusão que se entendem mais com os Deni do que com os próprios Jamamadi, né? E, a partir daí, se autodenominaram Jamamadi Deni, né? Claro que fizemos um primeiro estudo, uma primeira análise, e isso está parado, mas, a partir daí, esse povo está se autodenominando Jamamadi Deni. E é muito interessante porque eles se entendem perfeitamente com os Deni. A gente presenciou uma conversa do cacique Alexandre com o cacique Deni, lá de Lábrea, pelo radiofonia da CESAI, conversando na língua materna, os dois se entendendo perfeitamente. Certo. É possível, né, Ana Patrícia, que tenha sido um erro de denominação, né? Sim. Que ao primeiro contato, então, com outros indígenas na região né, do sul do Amazonas, na região de Pauini, Boca do Acre, quando esses primeiros grupos aí, do que que estão se denominando hoje de Jamamadi Deni chegaram, é possível que eles tenham dado um nome diferente do que eles eram, e esse nome acabou sendo assimilado por esse grupo, né? É possível nós pensarmos a partir dessa hipótese, né? E quando você diz que, então, alguns estudos sobre a língua, que a gente está chamando hoje de Jamamadi Deni, foram feitos, né? Esse material, né? Essa lista de palavras, então, ela foi comparada com a língua Deni, que já tem material, né? Já tem material, sendo que a língua Jamamadi está mais escasso, né, em relação
a materiais sobre a língua. Já a língua Deni, assim, já tem bastante materiais sobre, né? Certo. E fizemos essa comparação, né, com a língua Deni. E também o que é interessante são os clãs em Jamamadi Deni, né? Isso. Eles são os mesmos clãs do Deni, né? O que você está dizendo que além do parentesco linguístico, há também um parentesco aí relacionado a elementos culturais, né? Que se dividem, em que os grupos se dividem em clãs e tudo mais, né? Essa foi a minha última pergunta, né? Eu tenho algumas mais para lhe fazer, né, Patrícia? Mas como a gente já está 1 hora, né, conversando, você quer também ainda apresentar, né, o material Jamamadi Deni, que é um material muito específico produzido pelo Comim, que é um material para a sociedade não indígena, né? É um material que divulga, né, promove os povos indígenas para a sociedade não indígena. E esse último material, que foi agora de 2019, estava justamente divulgando, promovendo, mostrando o Jamamadi Deni. É isso? Eu tenho ele aqui, tá? Esse material aqui, Povo Jamamadi Deni, Festa e Resistência na Amazônia Brasileira, né? Jamamadi Deni é um povo bastante festeiro, que gosta de festejar, né? Um nascimento, uma colheita, isso faz parte do cotidiano deles. Em comum, todo ano, através de um programa chamado Proford, trabalha na produção desse material aqui, lançado na Semana dos Povos Indígenas, a partir de abril. A gente trabalha o ano inteiro, né? Em escolas, universidades, bibliotecas, e é um material que vai apresentar para a nossa sociedade quem são esses povos. Sim. E nesse ano de 2020, o povo, né, escolhido para essa produção é o povo Jamamadi Deni, da comunidade de Tocimão, da terra indígena Inauini Teuini. E esse material aqui é um material que mostra um pouco o cotidiano desse povo, a sua localização, e fala de uma forma bem bonita, bem clara, apresenta as falas do Jamamadi Deni para a nossa sociedade, o que é viver numa terra, um território tradicional demarcado, qual é a importância disso, de ter essa terra, esse território dentro da Amazônia brasileira, ter sua terra, território demarcada quando nos deparamos com um governo, né, um governo anti-indígena, um governo anti-terra, território demarcado, né? Sim. Então, Ana Patrícia, é isso mesmo. Hoje o nosso país vive uma crise institucional, política, econômica, que se agrava ainda mais quando a gente se depara com a ofensiva, né, do atual governo contra os povos indígenas e até mesmo contra as instituições e organizações que representam esses povos. Por isso eu acho que esse momento é um momento de a gente estabelecer parcerias ou tornar as que já existem ainda mais fortes, né? Eu destaco, então, como importantes as parcerias do Comim com as organizações indígenas, com as universidades, e eu cito, por exemplo, a UFAC, a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e destaco mais recentemente a parceria do Comim com o IPOL, né? Que, por meio da participação da sua coordenadora, a professora Rosângela Morello, ela está junto conosco, né? Comigo, com você, nesse projeto de revitalização e promoção das línguas e culturas Jamamadi Deni e Apurinã. Bem, dito isso, eu vou apresentar para você agora, Ana Patrícia, algumas perguntas, né, daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Uma pergunta é da Juliana Goulart, da Ju, que pergunta se esse material está disponível, esse que você acabou de mostrar, e mesmo os outros materiais, né, dos Apurinã, né, e mesmo para venda, né, é interessante para o uso em sala de aula, ela está dizendo, que ela pode usar esse material até mesmo, né, não necessariamente em ambiente
de sala de aula dos povos Apurinã, né? Sim, esses materiais eles estão disponíveis, né, na página do Comin. Quem quiser ter acesso à página do Comin é www.comin.org.br. Entrando na página, né, você pode conhecer um pouco mais dela, né? E tem um linkzinho que você vai ver lá, é sobre materiais produzidos. Tem todos os materiais que o Comin já produziu, tanto com os Apurinã, com os povos com os quais ele trabalha. Esse material aqui, que eu mostrei para vocês agora, do Jamamadi Deni, né? Tá tudo em PDF. É gratuito. Você pode entrar lá na página, baixar, e esses materiais os materiais físicos, né, não estão à venda, né? São materiais que nós produzimos para trabalhar tanto nas escolas indígenas específicos, como também para as escolas não indígenas. Então, assim, nós não vendemos, né? Nós distribuímos de acordo com a necessidade. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato lá na página do Comin. Falando em materiais, eu queria só mostrar esse das ceramistas, né? A cerâmica Apurinã. Temos um livro que nós produzimos entre 2018 e 2019, que é um projeto que o Comin realiza com as mulheres Apurinã, um projeto de revitalização da cerâmica Apurinã. Ele também está lá na página do Comin, em PDF, pode baixar tranquilamente. Uhum. A Juliana está dizendo que a intenção mesmo é apresentar o material para não indígenas, né? Para conhecerem o povo Jamamadi, assim como podem acessar os outros materiais, né? Dos Apurinã e de outros povos, né? Que também... Tem Apurinã, tem Cangangue, tem Arara, tem Deni, tem vários povos lá. Uhum. Tem mais uma pergunta, Ana Patrícia, e essa pergunta é da Rosângela. Ela diz o seguinte: há algum planejamento para a continuidade das ações em políticas linguísticas e educacionais por parte do Comin, e obviamente, então, em conjunto, né, tanto com os Apurinã quanto com os Jamamadi Deni? Sim, sim. Devido à pandemia, né, nós estamos com nossas atividades paralisadas. Mas a ideia e o nosso planejamento é darmos continuidade assim que tudo isso, né, passar. Sim. E for seguro para todos e todas, né? Mas a ideia, sim, é de uma continuidade dessas atividades em relação às políticas linguísticas e educacionais desses povos. Uhum. Certo. Bem, então, eu acho que nós chegamos no momento do encerramento, né, da nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer imensamente a Ana Patrícia, né, por aceitar o convite, né, do IPOL, né, para estar aqui com a gente, conversando, né, sobre a sua vida, né, Patrícia? A sua vida no sul do Amazonas, a sua vida no Brasil profundo, a sua vida junto com os povos indígenas, né? É mais do que um espaço profissional, né? É um espaço de luta, é um espaço por valorização das culturas indígenas, né? E é muito importante, né, ter você do nosso lado, né? Do meu lado, do lado do IPOL, do lado do Museu Nacional, do lado do Comin, do lado do Apurinã, né, e do lado do Jamamadi, né? Então, é um grande prazer ter ouvido você, né, e espero que a gente possa continuar o trabalho que a gente desenvolve, né, com outros povos, né, porque a nossa causa é a mesma, né? Estamos aí nessa luta, né, com a língua Apurinã, com a língua Jamamadi. Só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer o espaço para apresentar um pouco do que é o Comin, do trabalho que nós realizamos
com esses povos, né, nessa Amazônia profunda, né, agradecer também os Apurinã, agradecer o Jamamadi, né, então, o meu muito obrigada. Encerrando a nossa transmissão, eu anuncio o nosso próximo episódio da série, que vai acontecer no dia 3 de novembro. Nesse episódio, nós teremos a participação da professora Ana Paula Seifer, do Instituto Federal Catarinense. Ela vai falar sobre políticas linguísticas para as línguas brasileiras de imigração. Vai conversar com Mariela Felisbino da Silveira, que é doutoranda em antropologia da UFSC e pesquisadora do IPOL. E como a luta continua, demarcação já, marco temporal não.